aqui. Tô aqui com o Renan. Primeiro videozinho aqui do canal. Deixa eu dar o nome de No Reis, que é o nome da nossa guilda. Até porque não só eu que vou gravar, ele também vai, a Cristina e os outros membros também futuramente devem gravar pra pôr aqui no canal. Porque cada um tem sua característica de jogo, cada um tem sua experiência e gostos diferentes. Então eu acho legal a gente explorar isso. Mas como a minha classe principal e a dele é o guerreiro, a gente vai começar dando uma explicada um pouco sobre as builds, sobre os talentos, sobre as skills de guerreiro. É uma coisa bem básica mesmo. Se vocês quiserem algo mais aprofundado, vocês comentam aí que a gente vai explicando. Vamos lá. Primeira skill, ataque da Fênix. Basicamente, a Fênix funciona da seguinte forma. Ela é uma skill de cura. Então eu vou demonstrar aqui pra vocês. Vou achar algum boss aqui. Basicamente, quando você utiliza ela, você vai curar uma parte de um dano fixo, que se eu não me engano é 25%. Deixa eu ver. Não, você cura um dano baseado no seu dano da sua skill. E um dano baseado no quanto a saúde que você tá. Então, quanto mais baixa tiver sua saúde e quanto mais dano você der no bicho, você vai curar de acordo com isso. A segunda skill é a Greve Frenética. Ela é basicamente uma skill de melhorar o seu ataque básico. Basicamente, quando você utiliza ela, você pode dar um dash até o bicho ou oponente. E você pode utilizar as outras skills mais rápido, porque ela te dá velocidade de ataque. E para algumas pessoas que não sabem, a velocidade de ataque não serve apenas para o seu auto-ataque sair mais rápido. Quando você tem bastante velocidade de ataque, no caso a pressa aqui no jogo, é um dos atributos daqui, quanto mais pressa você tiver, mais rápido vão sair suas skills. Vocês podem perceber que aqui embaixo, além do custo de mana e do cooldown, ela tem ali o tempo de fundição, é como se fosse o tempo de você castar a skill. E quando sua pressa está maior, esse tempo é menor. Então você vai conseguir utilizar suas skills de forma mais rápida. Tem que ter uma animação muito grande. Basicamente agora, golpe violento. Ele é basicamente um golpe que dá um dano considerável em alvo único. E ele tem a seguinte mecânica de quando o bicho está abaixo de 50% da vida, ele dá um dano adicional. Vamos lá pro golpe do grifo. E ele é um pouco parecido, a supressão e o golpe do grifo, o golpe A, aliás, eles são um pouco parecidos. Eles basicamente eles dão um burst inicial de dano e eles ficam como um sangramento logo após isso, entendeu? Eles continuam dando dano, continuam dando dano adicional com o tempo. O tornado, ele tem uma mecânica muito boa. O tornado é a segunda skill de dano em área do guerreiro. E é muito importante, porque o guerreiro ele não é uma classe que tem um dano em área tão bom. Isso faz com que, quando tem muitos mobs ou muitos bosses, ele é um pouco prejudicado, apesar dele dar bastante dano. Basicamente, o tornado te possibilita bater em alvos em área. E ele tem uma interação com a desmoralização, que é basicamente o seguinte. A desmoralização, ela serve apenas para você destruir a defesa dos seus alvos em volta. Quando você destrói a defesa deles, logo após você usar a desmoralização, tem um talento de fúria que faz com que você possa utilizar o tornado mais uma vez. Logo depois que você usa a desmoralização, você pode usar um tornado e depois você pode usar ele de novo. Isso ajuda muito pro dano em área. Próxima skill, golpear. O golpear, ele funciona como o sangramento do golpe do grifo, porém ele tem uma passiva única do guerreiro. E é fazer com que o alvo não consiga se recuperar, que ele não consiga se aumentar o HP dele de volta, regenerar o HP dele de volta de forma tão efetiva, porque, como vocês podem ler aqui, ele reduz a cicatrização e a regeneração por 50%. Então, se o bicho tiver uma regeneração de 10k por segundo, ele vai regenerar 5.000 e não 10.000. Isso ajuda bastante quando o adversário tem muita cura, quando os bichos têm muita cura. Partindo para a parte dos trinkets, táticas mortais. Basicamente, ele aumenta a selvageria por 20 segundos. E a passiva mais importante desse trinket é que durante esse tempo, durante esses 20 segundos, todos os seus ataques, todas as suas skills, elas vão ignorar 25% das defesas do seu oponente. Isso ajuda muito para o seu dano, entendeu? Porque além do dano base que é descrito aqui nas skills, você tem que considerar a armadura ou a resistência mágica do bicho. Como no caso o guerreiro só dá dano físico, tem que considerar a armadura dele. Então, por mais que aqui mostre que, por exemplo, aqui uma grama inspirada de 6.000 de dano, que é o dano base, e um adicional de 22.000, ele não vai dar todo esse dano no bicho. A não ser que crit pode dar mais, ou... Basicamente,
não é todo esse dano, você vai ter que considerar a armadura do bicho. Então, quando você retira 25% da armadura dele, das defesas dele, você consegue dar um dano a mais. O golpe do dragão, que é, sinceramente, minha skill favorita do guerreiro, ela basicamente, você faz um golpe de um dragão, obviamente, como diz no nome, e você consegue stunar os alvos em área, e você consegue dar um dano até considerável. Agora a força brutal, que também vem do Trinket. Ela aumenta, ao contrário das táticas mortais, ela não aumenta sua selvageria, e sim sua brutalidade. Pra quem não sabe, a selvageria é relacionada à sua chance de crítico. Quanto mais selvageria você tem, mais chance de você dar um ataque crítico. E a brutalidade é a quantidade de crítico que você vai dar. Quanto mais brutalidade você tem, maior o dano do seu crítico. E além dela aumentar sua brutalidade, ela tem essa segunda passiva, e nos próximos 3 ataques seus, sejam ataques básicos ou ataques com skill, elas vão ser com certeza críticos. E agora se não me engano, é do bracelete do guerreiro. Que é a raiva explosiva. Basicamente, ela aumenta sua maestria com fúria por alguns segundos, no caso 20 segundos. E cada skill que você utiliza logo após você utilizar ela, vai aumentando em 2 segundos essa duração. Então, quando você utiliza ela e vai utilizando as skills em sequência, basicamente você nunca perde. Então, você está sempre com essa skill ativa. E aqui vem do colar, que é virar a maré. Basicamente, ela faz com que, eu vou mostrar aqui para vocês, ela faz com que todos os alvos que estiverem em volta de você, nessa área, eles é como se fossem postos para dormir, eles ficam incapacitados. Isso é bom para você conseguir fugir ou para passar num mob sem que você precise matar ele, é muito útil mesmo. E além disso, ela ainda dá essa passiva que ela te dá brutalidade, não só para você, mas todo mundo que estiver em área. Ela ajuda muito o grupo com a brutalidade, que no caso é aumentar o dano crítico. E, como eu disse, ela é muito útil para, por exemplo, nas raids, você conseguir ignorar os mobs e conseguir passar correndo deles, você não precisar matar. Então ela ajuda bastante. Agora partindo um pouco para os talentos. Vamos lá, tem 3 tipos de talentos: Relâmpago, Disciplina e Fúria. Óbvio que eu não vou falar sobre Relâmpago aqui agora, a não ser que vocês queiram, porque eu também já tive um guerreiro de Relâmpago, então eu sei bastante sobre o Relâmpago. Mas eu vou focar na Fúria e na Disciplina, que são as que eu utilizo atualmente no meu guerreiro. Essa primeira skill é basicamente, ela ajuda você a dar esse sangramento das skills. Além do seu sangramento normal, que você dá, por exemplo, no seu golpe do grifo e no seu golpear, ela vai dar um dano de sangramento a mais. No final dessa skill, ela vai fazer com que você, além de aumentar a cura da sua Fênix, aquele 150% que eu falei, e baseado no seu dano, você vai curar mais. Além disso, você vai ganhar 5% de chance de desviar algum ataque com sua espada, já que o guerreiro de fúria não usa escudo. E agora, as feridas mortais. Ela basicamente funciona como comportamento imprudente, mas ela é um pouco melhor, mas nem tanto, porque ela depende um pouco da sorte. As feridas mortais é basicamente, você tem 15% de infligir umas feridas mortais muito melhor do que o comportamento imprudente, porque aquele lá, ele dá um dano baixo no seu sangramento, mas esse aqui tem chance de dar um dano muito elevado no seu sangramento, por mais que a chance seja menor. Aquele lá é 100% de chance, esse aqui é só 15% de chance. Porém, se você conseguir sangramento, vai te ajudar muito. Como eu já expliquei aqui, a greve frenética, após você colocar 10 pontos de talento, você libera a greve frenética, que ajuda você a ter mais velocidade de ataque. A raiva fervente, ela faz com que o seu ataque da Fênix, golpe violento e golpe do dragão, e ataques básicos, dão 15% a mais de danos ao longo do tempo, no alvo que você aplicou. Além das skills de golpe do grifo e de golpear, você ainda vai ter em todas as suas skills um sangramento. 6 de sangue é o que possibilita você utilizar os 2 tornados. Logo que você utiliza a desmoralização, você ganha um tornado que não custa nada de mana e não tem cooldown. Inquebrável. Basicamente isso aqui, ele não é tão bom, o primeiro atributo. Porque quando você está de guerreiro de fúria, o seu intuito é ser DPS, é dar dano e não tancar. E basicamente a inquebrável, ela pega uma parte do seu talento de fúria e adiciona seu HP, a sua armadura e a sua resistência mágica. Isso é útil? Sim, mas não é o ideal para um guerreiro de fúria. Porém, o que pega é essa skill final. E por isso que vale a pena. Porque
Antes de você upar essa skill, o limiar do golpe violento, que é esse aqui, não é 50% abaixo da vida. Se não me engano, é 75%. Não, minto. É 85%. Então, ele faz com que seu limiar de vida... Você continua dando muito dano com o tempo, entendeu? Quando o bicho tá abaixo de 50% da vida, o que não era possível antes de você upar esse talento. E o golpe do dragão, como eu disse, que é uma das minhas skills favoritas, agora ele pode dar dano em área. Antes ele era só, ele stunava, continuava stunando, porém ele não dá dano em área. Agora ele dá dano em área utilizando esse talento. E o golpe do Griffin, que, como eu disse pra vocês, ele dá, antes de você utilizar esse talento, ele daria aquele dano físico adicional que está descrito ali, 22.000.9, ao longo de 10 segundos. E com esse talento, ele dá ao longo de 5 segundos. E como você pode ver o cooldown da skill, que é 4.6, a cada 4.6 segundos você pode estar... Você já conseguiu o dano completo do golpe do grifo e você pode estar aplicando mais um. Então, por mais que um inquebrável não seja o ideal para um guerreiro de fúria, o talento máximo dele é muito útil. Raiva sem fim. Basicamente, ele aumenta o seu poder de fúria. Você pode ver que eles são 40 pontos de talento que ele exige. E a cada ponto de talento que você upa, você aumenta 1%. No caso, no fim, 40%. E você ganha um caminho de guerra. Basicamente, o caminho de guerra é uma skill muito boa quando você tá numa raid ou numa dungeon. Porque quando você mata algum inimigo ou morre alguém perto de você, você recupera 20% da sua vida máxima e você ainda ganha 15% de poder de habilidade. Ou seja, todas as suas skills, todos os seus feitiços vão dar 15% a mais de dano e você ganha 30% de velocidade de movimento por 20 segundos. Isso quer dizer que quando você também matar algum bicho morrer perto de você, que o seu grupo matou, você vai conseguir correr bem mais rápido do que os outros. Agora, seguindo para a parte de disciplina, que é algo que muita gente me pergunta se isso aqui realmente muda muita coisa, porque a maioria dos guerreiros optam por usar a voz explosiva e o grito de guerra. Basicamente, a voz explosiva, ela ajuda a cada Warcry que você usa, os Warcries, eles são gritos de guerra. Todos esses que têm essa animação de grito podem ser classificados como Warcries, no caso. O Ivo Crescente, que eu não uso, eu uso o Virar Amarelo no lugar. A desmoralização. Toda vez que você utilizar um desses dois, eles vão diminuir o cooldown um do outro. Então, eles vão voltar mais rápido para você utilizar. Porém, eles não dão dano, eles são coisas de suporte. Então, meio que é uma coisa que sim, faz uma pequena diferença no seu dano, mas não é algo absurdo, entendeu? E na skill final dele, Grito de Guerra, ele dá 20% de aumento dos seus masteries para todo mundo que estiver em volta, não só para você. Então, se você estiver focado numa build de DPS sua, se você quer dar mais dano do que os outros, não vale tão a pena para você, porque além de você se fortalecer, você vai fortalecer o grupo. Então, se você quiser uma coisa só para você, isso não é o ideal. Porém, se você gosta de ajudar o seu grupo e você não se preocupa tanto com o seu custo de mana, você pode utilizar ele de boa, que é o melhor talento da disciplina do guerreiro. A vitalidade do Marat é muito simples, né? De explicar. É basicamente a sua vida. Quanto mais você upar isso aqui, mais vida você vai ter em porcentagem. É indomável, toda vez que você tiver abaixo de 30% da sua vida máxima, você aumenta a sua cura recebida em todo. Não só que você se cura, mas se alguém curar você também, se você receber cura adicional. O que ajuda você quase não morrer nunca. Porém, eu não uso ela no máximo, eu uso só ela até o 10. Me dá 20% a mais de vida. E o Coração da Montanha, que é basicamente mana máxima que você ganha e regeneração de mana por segundo. E quando você chegar ao máximo dessa skill, é dobrado. Basicamente, como aqui dá 379, eu vou ganhar o dobro disso e o dobro de regeneração também, quando chegar no máximo. Bem, o primeiro vídeo é isso, galera. Eu expliquei basicamente o básico das skills e de talentos do guerreiro. Se vocês tiverem alguma dúvida mais aprimorada sobre o guerreiro ou sobre qualquer outra coisa, eu ainda vou fazer um segundo vídeo explicando um pouco mais sobre os equipamentos e relicário quando vier a raid. Eu vou estar sempre explicando. Também vou explicar sobre a build, que é muito importante, de como você distribuir sua perícia, sua selvageria, sua brutalidade, sua pressa. Além das habilidades de glifo, que são os famosos stats épicos. E como você pode gerenciar isso aqui para você deixar sempre o seu personagem mais forte. E é isso, galera.
Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. A gente se vê na próxima.